Eu quero contar aqui como que a pintura entrou na minha vida, como que eu venci os desafios nesse percurso todo até o dia de hoje e por que que eu acredito que você poderá brilhar como artista. E se você acha que tem alguma coisa adormecido aí, este vídeo é para você. Bom, eu sou a Leila Tebet, artista plástica há mais de 40 anos, sou professora de pintura e eu quero contar um pouco aqui como que foi todo esse desenvolvimento em relação à arte, à pintura na minha vida. E desde pequena eu sempre tive afinidade com tinta, com lápis de cor, na época que eu era criança. Adorava fazer coisas que eu conseguia pegar material na minha casa, por exemplo, latas de tinta que ficava no armário, pegava, pintava tudo que vinha pela frente. E lápis de cor foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque na época eu tinha uma caixinha de lápis de cor de 6 unidades, que era o que tinha na minha cidade, era uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde eu morava com os meus pais, e eu ganhei de uma tia muito querida um estojo com 24 cores de lápis de cor. Imagina uma criança vendo tudo aquilo na minha frente, então é assim, eu me deliciava com papel, rabiscava, eh, esse lado voltado para as cores e tintas e, enfim, me atraía, mas eu não tinha, assim, um direcionamento, eu não tinha um foco, eu não tinha estímulos externos para que aquilo tivesse esse desenvolvesse em mim. Mas as coisas foram surgindo, as oportunidades e as necessidades. E quando você tem necessidade de algo, aquilo te obriga a alavancar algo que está dentro de você. E de uma forma natural, eu fui crescendo com essas vivências. Por exemplo, eu lembro que eu queria um dia fazer um vestido para mim. Na época eu era pequena, mas a minha família, assim, todo mundo se virava. Eu sou filha de. Meus pais tiveram 5 filhos, então era muita coisa para administrar e cada um ia se virando. E eu lembro que eu queria fazer um vestido para mim, então eu fui, comprei tinta, peguei tecido que tinha em casa de algodão, pintei um vestido, um pano, fiz o meu vestido. Então eu criava as coisas que eu precisava. Tudo que eu precisava, eu comecei a me virar, a criar, fazer festinha de aniversário, decorar. Então, e aí foi me dando uma afinidade voltada para esse lado de arte, de manusear, de fazer compor alguma coisa. Mas aí foi surgindo a minha adolescência e eu queria fazer faculdade. E eu queria resolver aí um momento da minha vida que eu ia fazer belas artes em São Paulo. E foi assim, um desafio meu, eu comigo mesma, porque meu pai achava assim, fazer belas artes, né? O que que vai ser isso para a minha vida? Ele não acreditava nisso, não me estimulou, nem tive estímulos dentro de casa, mas aí foi assim um momento que nasceu dentro de mim, é assim, é uma coisa assim, uma potencialidade de querer e acreditar naquilo que eu tracei como objetivo que eu iria conseguir. Eu não tive conflito. E aí nasceu dentro de mim essa vontade de concretizar o meu objetivo, fazer uma faculdade que tivesse no meu agrado, que não importa o resultado disso tudo, mas era aquilo que eu sentia, que era verdadeiro dentro de mim. E, e a convicção é algo que move a gente, que te dá uma direção na vida e que me fez realmente conquistar. Fui para São Paulo, consegui me estabilizar lá com um trabalho, tive um trabalho que me possibilitou toda a minha manutenção. Entrei na faculdade de Belas Artes, assim, eu amei a faculdade que fiz, tenho lembranças de professores, do conhecimento que eu recebi lá e o quanto que aquilo abriu
em manifestações em relação à pintura, o quanto que aquilo me planificou como pessoa. Imagina, eu não tive conflito, eu não sabia como que as coisas iriam acontecer, mas a convicção me levou a isso, a acreditar. Então eu me formei e continuei investindo em curso. Aí chegou uma hora que a própria pintura começou a me dar um ganho. Em São Paulo, uma cidade grande, favorecia muito através das exposições, os lugares que eu deixava os quadros à venda. E nessa época eu pintava muito óleo sobre tela. E assim, eu nem imaginava que aquilo ia ter esse retorno. Olha, de verdade, é algo que flui dentro da gente. Porque eu apenas queria aquilo e corri atrás. Como? Experimentando, testando aqui, testando lá. Não vou dizer que foi fácil, mas aquilo eu fazia porque estava dentro de mim. Eu fazia acontecer. Então, eu fui investindo em cursos, me especializei depois de formada com giz pastel seco, com Pedro Alzaga, era um professor, um mestre na pintura, isso tudo em São Paulo. Comecei a fazer uma série de trabalhos em pastel seco, como retrato, fazia natureza morta, enfim, vários temas eu desenvolvi, também com carvão vegetal, esfumato. E esse trabalho com giz pastel seco também agregou muitos resultados em pinturas. E aí fui conhecer também o professor Euclides Rios, numa época, foi por volta de 1990 isso, com um curso que eu fiz em 2 anos estudando teoria e harmonia das cores. Foi um curso riquíssimo e que me trouxe um conhecimento, trouxe uma base concreta para eu lidar com as tintas, entender a mistura, saber trabalhar com uma cor limpa, saber compor com as cores, com as infinidades de tonalidades, valores tonais, entender a integração delas num conjunto da pintura a óleo. Enfim, aprendi também um curso sobre como manusear com espátula, e isso através da tinta a óleo. Então eu fui filtrando tudo aquilo que eu queria aprender e fui testando, fui treinando, testando, até adquirir aquilo que eu gostava como tema. Gosto de figurativo, gosto de trabalhar com as folhagens, a fauna, a flora do nosso Brasil, adoro o meu país. Então, esse colorido brasileiro eu sempre procuro colocar nas minhas telas, as folhagens, os pássaros. E tudo isso foi assim, eu fui criando uma identidade, algo meu, aquilo que estava em mim. Então eu saía na rua, até hoje eu faço isso, tem algo que me chama a atenção, é numa árvore ou tô seguindo uma estrada, às vezes eu paro, eu vejo alguma coisa que me atrai, se eu não posso, eu tiro uma foto, trago aquilo para dentro de casa. Então, a pintura sempre foi assim, passou a ser uma parceira na minha vida. Tudo que eu conquistei, a pintura me proporcionou. Tudo que eu precisei buscar, ela me dava. Como? Através do meu trabalho. E eu nem esperava isso, nunca imaginei. Às vezes alguém fazia uma encomenda aqui, outra lá, e aí eu comecei a acreditar que, puxa, as pessoas estão gostando do meu trabalho, mesmo nos salões, recebi as premiações. Então, tudo isso foi fazendo com que eu acreditasse em tudo que estava dentro de mim. Por isso que eu sempre acho que quando você quer algo, você tem que buscar aquilo, porque aquilo já está dentro de você como afinidade. E aí aquilo vem. Então, se eu queria aprender mais alguma coisa, eu sabia que ia chegar alguém que ia me direcionar aquilo, ou como eu tomaria aquele rumo para atingir aquele objetivo dentro de um tema que eu quisesse pintar, ou dentro de uma técnica, ou mesmo para que aquilo me desse outro retorno a nível de experiência e de aprendizado.
Porque o conhecimento, ele te aprimora, ele te leva para um crescimento. Isso é independente de você querer ou não. Todo conhecimento te dá essa estrutura interna, mas você tem que estar aberto para que esse conhecimento venha, você receba e treine e pratique na tua vida. E eu fiz isso através da pintura. Então, eu consigo ver o meu crescimento de um quadro que eu fiz há anos atrás ou que eu pintei ontem. Eu consigo sempre olhar e comparar, porque ao comparar eu vejo o que eu posso melhorar, o que eu já mudei, o que eu já aprimorei em alguns detalhes da pintura que eu uso isso como um treino, e o quanto que eu posso mais. E isso é possível para todos, para todos. Então, a pintura realmente, ela me dá essa base, ela me dá, e eu sempre vejo a esperança que posso crescer cada vez mais, posso compartilhar tudo o que sei, porque é muito rico você poder compartilhar algo e o aprendizado é imenso. E eu acreditei nisso tudo dentro de mim. E eu falo assim porque eu quero que você acredite nesse potencial que está dentro de você. Porque assim que eu contei a minha experiência, você tem esse potencial para usar como você quiser para atingir seu objetivo, para brilhar com a sua pintura, para que ela cresça, que você tenha frutos em relação ao resultado de cada trabalho que você fizer. Porque só depende de você. Esse ponto de partida tem que estar dentro de você de uma forma convicta, para você testar, aprimorar, independente se vai ter pessoas que vão gostar ou não. É você que vai ter que primeiro gostar daquilo que está fazendo, porque o que você faz, você passa naquilo que está ali, na sua pintura, no seu colorido, no seu traço. É a tua convicção que você respeita daquilo que está fazendo, que você vai passar para o outro. Então, o ponto de admiração tem que estar dentro de você primeiro. Pouco importa o entorno, porque as coisas virão naturalmente, mas você precisa acreditar nisso. Eu tenho uma aluna de muitos anos que eu vou contar aqui até um pouco essa vivência. Também tem tantas outras histórias, mas essa aqui eu acho muito rica, porque um dia essa pessoa chegou, faz muitos anos já isso, no ateliê, falando que não queria mais ter aula de pintura, porque o que ela fez não agradou ao marido e etc, sabe? E ela veio muito triste e eu falei assim, nossa, puxa vida, eu não acredito. Um potencial que você tem e vai se deixar abalar porque um aspecto externo te incomodou? Não. A gente tem é que arrumar a estrutura da gente, independente da estrutura que possa te atingir o que vem de fora. Não importa de quem, se alguém que gosta de você, que você gosta, não importa. Olha, resumindo, essa pessoa brilha hoje com as pinturas que faz, mas brilha assim de ela não se acreditar e o quanto que ela mudou e o quanto que passou a acreditar nela mesma e o quanto que ela é realizada por fazer o que ela faz hoje através da pintura. E eu tenho certeza que em anos-luz ela cresceu infinitamente e o crescimento é contínuo, porque a gente vê a alegria de uma pessoa quando faz algo que gosta, independente de ter esses retornos das pessoas com quem a gente convive, porque aí você, uma hora, pode estar com seu quadro num salão, estar vendendo em algum local propício, né, à arte, e você se surpreende com uma coisa que você nem imagina. Então, são valores que você adquire treinando. É claro, uma técnica tem que ter orientação? Sim. O aprimoramento tem que ter uma ordenação de um conhecimento específico. Isso tudo agrega valores no seu trabalho, na sua pintura. São técnicas que te norteiam para você chegar no teu colorido,
para chegar numa definição do que eu gosto mais. Ah, eu gosto mais de aquarela, gosto mais de tinta a óleo, gosto mais de tinta acrílica, enfim, giz pastel seco, carvão, não importa. Você tendo a convicção, tendo esse norte, eu quero ser uma artista, eu quero brilhar como uma artista, o brilho nasce de dentro para fora, não é o contrário. Então, é você vibrar nas suas ações, na sua forma de pensamento, na maneira como você exterioriza as suas palavras daquilo que você quer. Não assim, acho que não vai dar certo, eu acho que não sei o que lá. Então, isso não te leva a nada. Começa assim a ter essa autoestima, eliminando palavras que não ocupam nada na vida da gente. Então, colocam palavras que te levam àquilo que você quer, que te traça uma direção reta. Você poupa tempo, poupa experiências desagradáveis e concentra a energia da vontade naquele objetivo que você está traçando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma tela, eu vou pintar, eu sei das dificuldades, a gente tem às vezes para chegar num tema, mas as coisas são simples. Quando você coloca a simplicidade dentro de você, as coisas vão surgindo. Você vai, arruma uma ideia, fala, não, eu vou fazer isso, eu vou pintar aquilo com tal cor, tal. Você vai norteando aquilo. Às vezes uma orientação externa ajuda, e como ajuda? Então, eu tive professores muito bons que me orientaram e eu tenho um agradecimento eterno a cada um deles, de palavra falada que eu guardo até hoje no meu coração, na minha mente e na prática também, porque é um conhecimento que te alimenta e te dá o retorno que você imagina. Eu nunca ia imaginar o retorno que a pintura me dá. E eu sempre falo para as minhas alunas, a pintura é minha parceira, é a minha parceira de vida. Tudo que eu precisei, tudo que eu quis na vida veio através da pintura. E eu nem fazia aquilo pelo reconhecimento ou pelo retorno. Eu fazia aquilo porque eu gostava, sempre fiz aquilo que eu gostava e faço até hoje e procuro fazer aquilo que está dentro de mim. E as coisas têm que ser assim, de uma forma simples, natural. Mas eu falo assim, a sofisticação, ela vem dentro da simplicidade. E ser simples não quer dizer ser pobrinho, assim, entre aspas, não. Você tem o conhecimento, você adquire, porque nada é seu, tudo vem, né? As coisas vêm para a gente, mas nada é da gente. Então você faz aquilo, não é por você, mas você faz pelo prazer de fazer aquilo que gosta. E aí você vê o retorno. Eu estou falando assim, o retorno, porque acontece. Então, às vezes as pessoas vêm, fazem uma encomenda, pedem um quadro, e isso foi fluindo tudo de uma forma natural. E é isso que eu gostaria de passar, essa vivência minha para vocês, que se você tem essa afinidade com a pintura, com a arte, investe nela. Procura através dos seus recursos, ver o que você consegue dentro daquilo que está no seu disponível, aquilo que está disponível para você e que você esteja aberto para que aquilo venha e te leve a crescer sempre. Olha, eu vou repetir de novo, para que a sua arte brilhe em tudo que você puder e fazer com ela.